A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler com os irmãos, no livro do Êxodo, da saída dos filhos de Israel do Egito, no capítulo 4, o capítulo 4, versículo 1º, 2º e 3º. Antes, no capítulo 3, você vai encontrar Deus falando com Moisés. E os questionamentos de Moisés. No capítulo 4, Deus está dando as últimas instruções a Moisés. E provando que ele estava com Moisés. Então, no capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: O que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele lançou na terra. E tornou-se em uma cobra. Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creia que te apareceu o Senhor, teu Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no peito. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou do peito, eis que se tornara como a sua outra mão. É uma história, a história de Moisés, mistura decepção com vitória. Todo mundo conhece a história de como a mãe de Moisés botaram a ele, que foi, tudo era propósito de Deus, e foi pego pela filha de Faraó, foi criado no palácio como filho de Faraó, foi instruído um único homem na história da Bíblia, ou talvez até hoje, que foi formado em todas as ciências de um povo, e diga-se de passagem, que era uma das ciências mais avançadas da história. Moisés foi formado em todas as ciências. Ele foi preparado para ser o monarca. Entretanto, o sangue de Moisés, que corria nas veias de Moisés, era hebreu. Então a Bíblia diz que Moisés preferiu, não quis ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitou por causa disso. Aí tem aquela história que todo mundo sabe, mas tudo era propósito de Deus, em que ele passou e viu um egípcio maltratando um dos seus compatriotas, mesmo ele sendo considerado filho de Faraó. E ele investiu contra aquele egípcio, matou, enterrou na areia. Para ele, ninguém estava sabendo da questão. Só que dias depois ele foi repreender um dos filhos de Israel. Um dos próprios filhos de Israel diz assim: Tu quer nos matar como matou aquele egípcio? Aí Moisés percebeu que a história havia se percorrido e Moisés fugiu. Moisés fugiu para o deserto. Moisés tinha uma bagagem intelectual, talvez que ninguém superou até hoje. A bagagem intelectual de Moisés, ninguém superou até hoje, porque ele foi formado em todas as ciências. Foi preparado para ser um monarca, e para ser um monarca, você precisa saber tudo de uma nação. Entretanto, Moisés foi preparado para ser o rei. Ele tinha todas as condições para ser um rei, mas precisava de uma capacitação especial para ser um líder. E não foi coisa fácil. Não foi fácil Deus aproveitar toda a bagagem intelectual de Moisés, não perdeu nada.
Vamos valorizar isso. A bagagem intelectual de Moisés foi permitida por Deus porque Deus ia precisar daquela bagagem intelectual, pois estava lidando com um povo completamente analfabeto. E Deus leva Moisés, como todos conhecem, e ele passa 40 anos, enquanto os filhos de Israel clamavam no deserto, ou melhor, lá em Israel. E parecia que o silêncio de Deus, nada estava acontecendo. Mas na ótica de Deus, Deus estava preparando o momento certo para sair com toda a honra, toda a glória, toda a pompa, tudo aquilo que a Bíblia fala, trazendo do Egito não só as suas famílias, mas trazendo o ouro que as pessoas iam doar para eles, a prata do Egito. E depois de 40 anos, Deus percebeu, ou melhor, Deus já sabia. Depois de 40 anos, Deus diz, basta, Moisés já está preparado. Mesmo assim, Moisés questionou e alguns de nós, por ignorância, diz assim, Moisés é covarde. Não, Moisés não era covarde quando temeu o peso da responsabilidade de falar para o faraó. Porque Moisés sabia que sobre a mão do faraó estava o poder da vida e da morte. E se Deus não interferisse, ele morreria. Então Moisés estava... Por isso que ele questionou, não queria ir até que Deus coloque Arão com seu irmão para ver seu porta-voz. Alguns até dizem que Moisés era gago, a Bíblia não diz. Ele diz que era pesado no falar, ele diz a Deus, mas o próprio Estevão lá na frente, ele diz que Moisés era um homem poderoso na palavra. E foi o estágio mais longo. Moisés foi preparado para ser um rei, mas não estava preparado para ser um líder. E quantos hoje na igreja do Senhor? Eu conheci um grande homem de Deus que já passou por aqui, que acabou com a sua vida depois. Mas eu dizia para os meninos, esse homem é um ótimo professor. Ele, como professor bíblico, como teólogo, eu era um ótimo teólogo. Como professor de história, um ótimo professor. Mas como líder, era um péssimo líder. Ele não tinha a experiência espiritual, né, necessária que a vida pastoral exigia. Que depois foi um fracasso, destruindo a sua própria vida. Não matando ninguém, nem fazendo isso, mas destruindo o seu casamento e outras coisas parecidas. Então aprendamos isso. Nem sempre aquela pessoa que é um bom professor, que é um bom teólogo, ele pode ser um pastor. Ele pode ser um pastor. Isso acontece muito, por isso que você vê os estragos na igreja de Cristo. Deixa eu falar de duas palavras que são muito parecidas, soa parecidas, mas com conteúdo e definições bem diferentes. Deixa eu dizer. Tem pessoas que pela bagagem intelectual dela, pela humildade dela, pelo conhecimento que ela tem, como ela dá, tá entendendo? Ela é digna de ser um pastor. Digna de ser um pastor. Entretanto, a vida pastoral, ela é feita por capacidade. E capacidade, você não aprende nos bancos de história capacidade. É Deus quem capacita. Você pode ter uma bagagem intelectual maravilhosa, pode ser um bom professor bíblico, pode ser um bom cooperador, mas você não tem a capacidade de ser um pastor. O verdadeiro pastor de Cristo, ele tem que ser um serviçal da igreja.
Ele não pode ser para ser servido. Ele não pode sentar no trono para os obreiros estar servindo ele. Não, ele é para ir aos campos, ir balada, visitar o irmão, ver a situação financeira, socioeconômica, se está doente, se está... Essa é a verdadeira função de um líder, conhecer as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecerem. Ele, o líder escolhido por Deus, ele é para servir as ovelhas. O líder que é escolhido pelo homem, ele é servido. Ele senta no púlpito e é cheio de bajuladores. E quem paga com isso é a igreja de Cristo. Pois ele é digno daquela cadeira. Mas ele não é capaz. Deus não o capacitou para tal função. Então, dignidade e capacidade são coisas completamente distintas uma das outras. A princípio, Moisés era digno de ser um bom líder. Mas ele não estava capacitado para ser um bom líder. Porque ele foi preparado para ter tudo nas mãos. E Deus precisava preparar Moisés para ele aprender a ser dependente. Olha a diferença. Ele agora não dependia de ninguém. As pessoas dependiam dele. Mas agora Deus preparou Moisés como um bom líder para ser totalmente dependente de Deus. E Deus... O problema não, as coisas de Deus, a vantagem e às vezes até o sofrimento para as pessoas, é porque Deus não antecipa as etapas da nossa vida para evitar o nosso sofrimento. Pense nisso. Moisés foi preparado para ser um rei, mas Deus precisou de 40 anos para torná-lo em um bom líder. Um líder completamente dependente de Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe.